Bom dia, queridos amigos ouvintes. Estamos dando início agora ao nosso programa Homeopatia na Rádio Mundial, sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, conversando com vocês. Hoje o tema, vamos lá, pegue papel e lápis, que a primeira metade do programa vai ser homeopatia. Vamos falar de homeopatia. Eu sempre falo de medicina chinesa, mas hoje eu vou falar dos conceitos, dos critérios, de como a gente utiliza a homeopatia, como é feita a homeopatia, etc. Antes disso, eu quero agradecer a todos os queridos amigos, ouvintes da rádio, pacientes meus que têm se manifestado no Facebook, comentando sobre o livro. Como vocês sabem, para quem não sabe ainda, estava esperando, né, para fazer o livro, o Guia Prático de Medicina Chinesa. Tem sido um sucesso de venda. Eu não esperava que fosse vender tanto, mas realmente o livro está muito bacana. Eu já gravei um vídeo aqui com vocês, está lá no meu canal no YouTube, explicando o livro como é, né? O Guia Prático de Medicina Chinesa. Não existe um guia prático de medicina chinesa para leigos. O que existe são livros técnicos de medicina chinesa que são usados e recomendados nos cursos de medicina chinesa, mas para você leigo, que não vai estudar medicina chinesa profundamente, aqui vai um livro que fala da história da medicina na China, desde o período neolítico. Depois eu falo dos conceitos da medicina chinesa, do yin, do yang, dos 5 movimentos, os horários dos órgãos. E depois eu vou falar de órgão por órgão, o rim, o fígado, o coração, o baço, o pulmão. Vamos falar de alimentação na medicina chinesa. Na página 130 tem a tabela, uma tabela bem bacana. Eu acho que é o princípio de tudo para vocês entenderem. A tabela bem colorida, eu fiz bem colorida, que tem os 5 órgãos, as 5 vísceras, a cor que ativa o órgão, o sabor, o espírito do órgão, os sentimentos, as emoções e as estruturas orgânicas que estão relacionadas a cada órgão. E no final do livro, um glossário de doenças de A a Z, dando brevemente o que é a doença na medicina chinesa, qual a erva chinesa que toma e emocionalmente o que aquilo significa. Super, super prático o livro. Está aqui, está à venda. Esse livro está à venda nas livrarias, na Livraria Cultura online, Amazon, americana.com, no site da editora alfabeto.com.br. Você pode comprar onde você estiver no Brasil, fora do Brasil, editora alfabeto.com.br. Você pode encontrar nas farmácias de homeopatia, algumas delas eu vou anunciar aqui agora. Em primeiro lugar, a farmácia homeoterápica no Cambuci, Vila Mariana, Zona Leste, ela atende toda aquela Zona Leste, no 3277-1007, 3277-1007. Você liga, faz a encomenda, vai buscar ou eles mandam entregar pelo correio ou motoboy na sua casa. A farmácia Artesânia aqui na Zona Oeste, na Pompeia, 3097-9900, 3097-9900. A farmácia Cisplatina no Ipiranga, telefone 2915-7255, Cisplatina no Ipiranga, 2915-7255. A farmácia Cilícia, no Morumbi, 3746-9666, 3746-9666. Farmácia Floralis, em Moema, o pessoal aí de Moema, Campo Belo, Chácara Santo Antônio, Santo Amaro. Vocês podem ligar no 50 51 25 77. 50 51 25 77. Farmácia Herbes Naturelis, com 2 lojas, em Santa Cecília e Alphaville. Na Santa Cecília, telefone 3222 7344. 3222 7344. Em Alphaville,
4195 0061. 4195 0061. Essas são as farmácias que estão disponibilizando o livro Guia Prático de Medicina Chinesa, meu, Ana Clélia Matos. E para quem está bem distante, pode comprar via internet, pela Amazon, pelo site da Editora Alfabeto, americanas.com, o site da Livraria Cultura, ok? Muito bom. Quero voltar a anunciar com vocês. A semana passada eu trouxe a Silvia, que é instrutora de Theta Healing. Lembrando que o curso do DNA básico de Theta Healing vai ser agora dia 5 a 7 de abril. Dia 5, das 19 às 22 horas, e no sábado e no domingo, das 9 às 18 horas. Vocês podem fazer a inscrição no site Integrales, com 2 L's, terapias.com.br, integralesterapia.com.br, curso de Theta Healing DNA básico, é o primeiro curso do Theta Healing, que já te habilita a atender através do Theta Healing, mas não a dar cursos de Theta Healing. Telefone e WhatsApp 999963331. Então é 999963331. Silvia, ok? Muito bem, mas então o nosso tema hoje... o outro último recadinho, que eu quero agradecer a dona Marli de Iperó, uma pessoa muito carinhosa que esteve no meu consultório. Eu não estava, na sexta-feira eu estava atendendo no consultório de Jundiaí. A dona Marli, muito querida, recebi com muito amor as mudas das plantas que ela deixou para mim. Ela cultiva plantas medicinais e me deixou raízes e plantas que eu vou plantar no meu canteiro de cabreúva. E aguarde, dona Marli, assim que essa planta tiver já pega, crescendo, eu filmo, coloco no YouTube para você ver. Muito obrigada, Marli, pelo carinho, pela atenção de ter saído de Iperó, passado no meu consultório para deixar as mudas. Muito obrigada, de coração. Um gesto muito, muito bonito, eu agradeço bastante. Mas hoje, o nosso tema vai ser homeopatia. Tanto que eu falo, né, de medicina chinesa, e quanto tão pouco eu tenho falado de homeopatia. E talvez muitas pessoas não conheçam a homeopatia, não saibam como é feita a homeopatia, quais são os princípios da homeopatia. Bom, a homeopatia foi criada em 1796 por um médico alemão, Samuel Hahnemann. Eu tive a oportunidade de estar no cemitério Père-Lachaise, em Paris, e fui pessoalmente no túmulo de Samuel Hahnemann, um túmulo muito bonito, todo de granito cor-de-rosa, um busto do Samuel Hahnemann, que foi um grande médico alemão e que foi quem começou a utilizar experimentos anteriores, porque na verdade a homeopatia já existia o conceito do semelhante curando semelhante desde a época de Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, na Grécia. O Dr. Samuel Hahnemann, na verdade, o grande feito dele foi experimentar e catalogar essa experiência. Então, hoje a homeopatia é uma medicina, um tratamento que é aprovado pela Organização Mundial de Saúde. No Brasil, ela é regulamentada, é uma especialidade médica no CRM, né? Na Constituição do Brasil, a homeopatia, assim como a acupuntura, são especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal, Estadual de Medicina. Existem princípios da homeopatia, mas eu acho que o principal é o semelhante, a lei dos semelhantes, né? O semelhante cura o semelhante. Então, a mesma substância natural que provoca uma doença também tem o poder de curá-la. Então, é curioso saber disso, né? Você tem dois tipos de medicina.
outra vez dizendo, desde a época de Hipócrates. Hipócrates já dizia que você pode curar pelo antagônico, então você tem um anti-inflamatório, um antibiótico, um analgésico, ou você pode curar pela semelhança. Então, uma substância que provoca a doença pode ser a mesma substância que diluída, muitas vezes pode curá-la. Hoje em dia, a gente tem trabalhos franceses que falam da memória da água. Então, a homeopatia é transmitida pela água. Então, por isso que se fala, como é que pode fazer efeito um medicamento altamente diluído, uma piscina de água com uma gota? Então, existe a memória da água. A água é uma molécula, duas moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, que estão ligados, e aonde a água passa, naquele ângulo entre as duas moléculas de hidrogênio, que é em redor de 116 graus, a água passa, por onde ela passa, ela traz a memória de onde ela passou. E eu vou explicar melhor como é feito o medicamento homeopático. A segunda lei, o segundo princípio da homeopatia, além da lei dos semelhantes, é a experimentação no homem são. Então, o Dr. Hahnemann fez muito isso, ele constituiu um repertório de sintomas a partir. Então, ele pegava indivíduos sadios, sãos, teoricamente sãos, ele dava uma substância diluída e ele pedia para a pessoa tomar e voltar depois de alguns dias relatando o que sentia. E eram várias pessoas fazendo o mesmo experimento e ele anotava todos os sintomas em comum que todos sentiam. Quando aparecia no consultório do Dr. Hahnemann um paciente com aquele sintoma, ele dava o remédio mais diluído, não o remédio puro, mas mais diluído, e ele via que as pessoas se curavam. Essa é a lei dos semelhantes. Então, uma substância que é diluída muitas vezes em água, é capaz de curar os sintomas da substância pura ou pouco diluída quando é dada por um indivíduo são. E dessa forma, ele descreveu o repertório de homeopatia, que é um livro bem alto, né? Um livro de muitas páginas, de letras muito pequenas, com todos os tipos de sintoma, em todos os aparelhos, desde o psiquismo, boca, né? Aparelho respiratório, enfim. Tem todo um repertório de sintomas que nós, homeopatas, usamos no nosso dia a dia no consultório para poder fazer as prescrições. Então, a segunda lei da homeopatia é a experimentação em homem são. As doses mínimas, extremamente diluídas, quanto menor a quantidade da substância, mais energia o remédio tem e, portanto, maior o seu poder de cura. Então, como é que pode você diluir alguma coisa e ficar com poder de cura? Então, eu vou explicar para vocês. A homeopatia, ela é usado os três reinos, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Vamos supor que nós tenhamos aí uma tintura de uma planta, tá? Essa planta é diluída, ela é macerada, é colocado um álcool, é feita uma solução, uma tintura dessa planta. Essa tintura se coloca 1 ml mais 99 ml de água num frasco, succiona 100 vezes a mão, que é a dinamização. Então, vou repetir, 1 ml da planta, 99 ml de água, você tem uma solução de 100 ml que é succionada 100 vezes. Daquela centesimal 1, isso é chamado C1, você pega 1 ml da C1 mais 99 ml de água, succiona 100 vezes a mão, você tem uma centesimal 2. E assim sucessivamente. Quando você chega na centesimal 12, você passa do número de Avogadro, que é 10 a menos 23. Então, é uma alta diluição, onde você não tem matéria orgânica, química, bioquímica nenhuma, você só tem água. Então, como pode, né? Então, uma C12 já não tem matéria química nenhuma. Então, o Dr. Hahnemann foi fazendo as diluições e ele foi percebendo que na C6, C12,
30, eram medicamentos que atuavam muito no corpo físico, nas doenças do corpo físico. E ele foi, ao longo dos anos, ele foi morrer em 1843. E ele iniciou isso e fez a primeira anotação, a primeira publicação dele da homeopatia em 1796. Então, ao longo dos outros anos de vida dele, já morando não na Alemanha, mas na França, ele teve um segundo casamento com uma dama francesa, uma mulher muito rica, e que patrocinou os experimentos dele, acreditou nele. Tanto é que ele acaba morrendo na França em 1843, está enterrado na França, em Paris. Então, ele começou a fazer, a catalogar e a diluir cada vez mais as substâncias. E, na verdade, na homeopatia, quando você tem uma diluição até mais ou menos a C200, você ainda está tratando o corpo físico fortemente até a centesimal 30, até a C200, na minha opinião, você está tratando a energia, o perispírito, o primeiro campo de energia que emana do corpo físico. Quando você dilui ainda mais, você vai lá para uma centesimal 1000, você já está tratando um pouco do corpo emocional. Quando você puxa mais uma diluição para 10.000, na minha opinião, você já está entrando no corpo mental, emocional e mental. E se você passa para 100.000, 500.000, você já está passando ali para o corpo espiritual. Nós sabemos que nós temos 7 camadas espirituais, e quanto mais você dilui uma substância, você está tornando-a mais sutil, mais semelhante aos corpos de energia mais sutis. Então, a homeopatia é fundamentalmente isso. Então a gente diz que são as doses mínimas, né? Porque são extremamente diluídas. O remédio, o quarto pilar, princípio da homeopatia é um remédio único. Hoje nós temos escolas de homeopatia, principalmente as escolas francesas de homeopatia, que seguem a última edição do Órgão da Arte de Curar. Órgão da Arte de Curar é o livro mais importante da homeopatia, existe nas livrarias. É um livro conceitual da homeopatia, um livro usado para quem está estudando, fazendo uma pós-graduação em homeopatia. Hoje a homeopatia é prescrita por médicos, dentistas e veterinários. Outras pessoas, outros profissionais não têm autorização para prescrição. As farmácias de homeopatia não vendem homeopatia sem receita, isso não acontece, não existe. Então, é uma legislação brasileira, né, para se tomar cuidado, considerando que a homeopatia também tem os seus efeitos colaterais quando mal usados. E um dos preceitos da homeopatia as leis de Hering. Quando um indivíduo começa a tomar homeopatia, ele pode piorar os sintomas atuais e retornar sintomas muito antigos. Sintomas que ele teve há 10, 20 anos atrás começam a aparecer de uma forma mais fraca, mais frustra. Isso são leis de Hering dizendo e mostrando para o médico que ele está acertando a medicação. Muitas vezes as pessoas não entendem essas reações e desistem do tratamento a princípio, e aí cabe ao médico colocar esse paciente seguro de que aquilo pode acontecer e que, se acontecer, é para avisar o médico e o médico vai lidar com essa situação. Se é uma situação de umas pipoquinhas de pele, umas coceiras, umas eliminações, a gente explica, vai passar, continue tomando a medicação. Como eu estava dizendo, os primeiros livros do Órgão, do Hahnemann, colocava um medicamento único. Então, um medicamento que bem repertorizado, quer dizer, colhendo todos os sintomas físicos, emocionais e mentais do paciente, o médico escolhe um medicamento só numa dose única. E esse medicamento é dado, um vidrinho pequeno, uma dose só, e normalmente depois de 60 dias esse paciente é revisto pelo médico para ver o que melhorou e o que não melhorou naquela queixa.
Hoje, nós estamos muito trabalhando com a última publicação do livro do órgão da arte de curar, que foi publicado em 1904, quer dizer, muitos anos depois da morte do Dr. Samuel Hahnemann, que morreu em 1843. E aí ele já pregava que poderia ser dado mais de um remédio. Isso chama-se pluralismo. Grande parte dos médicos hoje não são só unicistas, mas também permitem, dá para permitir, em algum momento de urgência, quando o paciente está numa fase muito aguda de uma doença, você dá mais de um remédio na mesma receita, né? E tem também a linha complexista, que é se colocar dentro de uma fórmula, de um vidrinho só, vários componentes para determinados órgãos. A homeopatia que eu aprendi com o Dr. Saulo José Guedes, que foi o meu grande mestre, tá aí a minha história no livro, tá no YouTube para você ler a minha trajetória, para você escutar. O Dr. Saulo me ensinou a mexer com todas as linhas de homeopatia, tanto o unicismo, um remédio só, quanto o pluralismo e o complexismo. Hoje, eu não deixo de dar aos meus pacientes o seu remédio de fundo. Não costumo dar muitas doses únicas. Hoje, o mundo está numa urgência, as doenças são diferentes. Muitos anos já se passaram, né? Mais de 100 anos, e nós precisamos nos atualizar. Hoje, a homeopatia avança a ponto de nós fazermos pesquisas de imunocomplexos, medicamentos homeopáticos reunidos numa fórmula, para aumentar o sistema imunológico nos pacientes com câncer, AIDS, HPV, hepatite C e algumas doenças autoimunes. Como eu já falei em outros momentos, aqui no Brasil o avanço foi muito grande na área de homeopatia de pesquisa, e eu devo isso à doutora Dorli de Freitas Buch, bióloga já aposentada da Universidade Federal do Paraná, que com os seus alunos de mestrado e doutorado publicaram 14 teses de mestrado e doutorado em revistas internacionais europeias. Hoje a doutora está morando na Suíça, tentando comprovar na Suíça o efeito da homeopatia no sistema imunológico. Então, a homeopatia é uma caixinha de surpresa. Nós temos muito a pesquisar sobre a homeopatia. É lógico que essa pesquisa, para ser aceita pelo mundo alopático, tem que ser uma pesquisa cartesiana, né, com estudos duplo cego, que nós estamos aí engatinhando e tentando angariar verbas para provar, mas no dia a dia a homeopatia é muito eficiente nas doenças virais, nas doenças de alergia, em todos os sistemas, o ginecológico, respiratório, digestório, urinário. Nós temos homeopatia para tudo, né? Para tudo, não é só para rinite, amidalite, otite, né? O que é o meu trabalho? Eu trabalho fortemente, não tem paciente meu que não tome homeopatia, principalmente o remédio de fundo, eu acho de fundamental importância, aonde você vai equilibrar o seu corpo físico, o seu corpo emocional, o seu corpo mental, racional, e quando esses pacientes estão alinhados, eu entro com métodos mais recentes para a harmonização do corpo espiritual. Porque é natural, quando você tem a sua vida estabilizada fisicamente, emocional e mentalmente, você busca algo maior, algo que transcenda. A beleza da homeopatia, a homeopatia é exuberante. Eu conto na minha história, no vídeo, no YouTube, o quanto eu me frustrei nos primeiros 5 anos pós-formada. Me formei em 83, em 88 eu estava desistindo da medicina porque não acreditava no que eu fazia. Eu era pediatra, as crianças vinham no plantão de hospital público, municipal, aqui em São Paulo, todo mês. Todo mês elas vinham e estavam com amidalite, todo mês. E eu me lembro uma vez, num plantão, no Ipiranga, no Evaldo Gouveia, esse hospital não existe mais. Eu estava num plantão como pediatra e eram umas 11h30 da noite, entrou uma cigana na sala do pronto-socorro com um menino de uns 7 anos, um menino com febre alta, amidalite, pus na garganta. E o que eu fiz é aquilo que qualquer um faria, uma benzetacil. O hospital público até hoje é benzetacil, que é penicilina.
eu prescrevi, eu abaixei, examinei, sentei, comecei a fazer a prescrição da benzetacil. Ela falou: meu filho não vai tomar injeção. Eu falei assim: minha senhora, é o que nós temos aqui, ele está com febre, ele precisa. Ela era moradora de rua, dormia com esse menino no relento, mês de maio, frio, e ela me deu um tapa no rosto e saiu correndo com o menino. E eu me lembro que o guarda municipal que estava ali, o PM, que estavam ali na porta, seguraram a mulher e no final eles entraram e me obrigaram a ir com eles para a delegacia, porque ela já era uma velha conhecida, uma pessoa que agredia outros médicos também, outras pessoas. E eu fui para a delegacia com essa mulher e essa criança, e o delegado já conhecia. E o delegado falou: olha, doutora, a senhora vai ter que fazer o corpo de delito. Vai lá no IML agora, os PMs levam a senhora. Eu falei: não vou fazer nada, não vou, ela só me deu um tapa. E ele falou: então deixa ela ir no xadrez essa noite para ela aprender. Eu falei: e essa criança aqui no banco, com febre? E ela falou: doutora, antes ele estar no banco dormindo do que na rua ao relento com ela. E aí, aquela noite foi muito importante para mim, porque eu percebi que o que ela falou, ela tinha razão. Ela dizia que todo mês ela ia lá e o menino dela tomava benzetacil, né? Por mais que ele morasse na rua, fosse predisposto ao frio, à chuva, a tudo, qual é o sentido disso, né? A criança fica doente antibiótico, não tem sentido. Foi aí que eu comecei a me questionar mais profundamente. E acabei 1 ano depois ingressando no meu primeiro curso de homeopatia. Então, será que satisfaz, né? Como é que a gente pode evitar as doenças e não só tratar os sintomas das mesmas? Então, a homeopatia serve muito para isso, né? Para tratar a imunidade, para tratar o emocional, para tratar a pessoa como um todo, holisticamente. É isso que eu acredito. Baseado nisso, anos depois eu fui buscar a medicina chinesa e complementar todo esse conhecimento, ok?